boa noite. Eu sou Célia Ribeiro Alves, sou diretora de cena e terapeuta. E hoje eu vou ter uma live muito especial que eu vou conversar com duas pessoas muito importantes que já estão chegando. E eu queria contar um pouco enquanto eles entram, né? Hoje eu tenho dois convidados, não um convidado só, são dois. Já vocês vão conhecer. Hoje eu vou conversar com a Fernanda Fenili e o Alcir Vilela Júnior, né? São duas presenças ilustres aqui com a gente hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre gravação. Então, gente, por que a gente vai trabalhar, continuar falando, né, sobre gravar, sobre os professores em cena, os professores que hoje foram de uma hora para outra levados para o vídeo? Mas isso não começou agora, né? Há muito tempo se grava videoaulas, às vezes aulas ao vivo, aulas gravadas, e meus dois convidados têm muita experiência nessa área, mas eu também tenho alguma experiência, já há 13 para 14 anos que eu trabalho nessa área, né, de diretora de cena, mas também sou terapeuta. E eu resolvi juntar esses dois conhecimentos. Para que juntar isso? Para poder acolher os professores, para que eles entendam que gravar não precisa ser um susto, né? Ah, bem-vinda, Márcia, Dona Dilma, seu Aparecida, uma honra tê-los aqui hoje. Meus convidados já estão chegando, só estão acertando questões de conexão, normal, né? Mas por que acolher os professores? Porque muito professor, ou mesmo ator, ou outras pessoas que precisam gravar conteúdo, eles acabam tendo medo do vídeo, medo do ridículo, às vezes não conseguem usar a voz de uma maneira adequada para o vídeo, a postura adequada para o vídeo. E aí o meu trabalho, junto de tantos outros profissionais que eu já tive a alegria de trabalhar, é ajudar essas pessoas a gravar cada vez melhor, né? E hoje meus dois convidados têm uma vasta experiência nessa área, né? E muitas pessoas ainda, mesmo sendo obrigadas, não se prepararam de uma forma adequada para gravar, né? Então parece que qualquer um pode gravar, mas não é bem assim. Qualquer um pode, mas precisa estudar, precisa se preparar. Boa noite, Su, bem-vinda. Então, é isso que a gente quer tratar, né? E os meus convidados têm vasta experiência nessa área de preparar, de colocar esse profissional de uma maneira adequada. É interessante que nesse trabalho que a gente faz com professores, e a Fer tem muita pesquisa nessa área, né? É bem interessante, ela vai trazer isso para a gente daqui a pouquinho. Sejam muito bem-vindos. É uma honra para mim ter vocês aqui, com pessoas com tanta experiência e esse olhar cuidadoso para o EAD, para as videoaulas, para os professores, né? Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês se apresentem, então. Tá joia. Então, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada, Célia. Vamos começar já agradecendo o convite, a gente gostou bastante. Eu sou a Fernanda Fenili, já há mais de 15 anos eu trabalho com educação à distância. Iniciei justamente como produtora de vídeo, auxiliando professores na gravação, na preparação dos cursos, fazendo todo esse trabalho de formação que a gente vem desempenhando a cada ano, né? Isso só cresce, só aumenta. Agora, com a pandemia, a gente teve essa noção de quanto isso é importante, quanto faz falta, né? Foi muito traumático para muitos professores, essa transição de uma hora para outra, professores do presencial para a educação, para o ensino remoto, enfim, educação à distância, para as aulas emergenciais. E isso só reforça aquilo que a gente vem conversando bastante sobre não precisar passar por isso, né? Já começar Verdade. com uma capacitação, uma formação, pensando que é importante para o desenvolvimento, inserir essas tecnologias educacionais no currículo, trabalhar bastante com os alunos. Então, a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso. Você também vai falar um pouquinho da experiência. E muito obrigada novamente pelo convite, Célia. Ah, é uma honra. Bom, a Fer eu já conheço, a Fernanda Fenili, tem um trabalho incrível, a gente se conhece lá faz uns 14 anos, né? Vamos fazer muita conta, Sim. né, Fer? Não. Mas o Auxílio eu estou conhecendo agora, mas é um prazer. Eu sei que você tem um trabalho bem interessante, eu quero que você se apresente também. Bora lá, tudo bem, Célia?
Tudo jóia. Obrigado pelo convite, é prazer estar com vocês aqui. Eu também tô no ensino superior já faz um bom tempo, mais ou menos uns 20 anos, né? Um bom tempo da minha vida como professor e coordenador no ensino presencial, e daí dei aula em vários lugares aí. Enfim, aqui em São Paulo, né, que é onde eu moro, assim. Eu resido em Sorocaba, mas trabalho em São Paulo. E com a educação à distância especificamente, mais ou menos há uns 12 anos, que eu participei da implantação da educação à distância no Centro Universitário do Senac, São Paulo. Hoje eu coordeno a operação de uma rede de educação à distância que tem aí uns 350 polos no Brasil. A gente trabalha com graduação, pós-graduação e extensão. Minha perspectiva é diferente da Fernanda, né? A Fernanda é uma pessoa bem ligada à produção e a minha, eu passei por esses perrengues todos, mas com uma visão de gestão, né? Acho que o Olha só. bate-bola vai ser gostoso, talvez a gente se complemente um pouco nessa história. Que maravilha! É super importante esses dois olhares, né? Porque a gente não fica sem essa gestão, né? Mas a gestão também não fica sem a produção. E essa conversa, né? A minha experiência é na direção de cena, mas eu também sou atriz, então eu trouxe essa experiência do palco, do cinema, de outras áreas para a videoaula. E essa conversa eu acho que tem muito a agregar e para quem está nos ouvindo. Sejam bem-vindos todos. Eu li ali muitos recadinhos, muito obrigada, vocês são muito gentis. Mas vamos lá, Fernanda, conta um pouco para mim sobre a sua experiência de educação digital, assim, mais próximo aos professores, né? Que você sempre esteve muito perto dos professores, é isso mesmo? Isso mesmo. Hoje em dia, Célia, a gente está vendo todo esse avanço por conta da tecnologia educacional, tantas inclusões digitais no ensino, essa necessidade, na verdade, né, de você adaptar as metodologias com esses recursos que a gente tem à disposição, principalmente pensando que nós somos pessoas conectadas, né? Nós temos essa necessidade, inclusive, né, de incluir, de inserir nos currículos escolares todas essas tecnologias que estão por aí, que a gente consome tanto. O vídeo, exclusivamente, a gente vai falar um pouco mais de vídeo, a gente, até por questão assim de gosto pessoal, eu sou uma pessoa que eu consumo muito vídeo, eu gosto muito de vídeo, eu acho que é uma mídia extremamente rica, justamente porque ela aproxima as pessoas, né? Por exemplo, nessa live a gente está podendo ter um pouquinho, apesar de você estar em Curitiba, eu estou aqui em Sorocaba junto com a Alcira, a gente consegue ter essa sensação de presença, né? A gente está se É vendo, a gente verdade. está se ouvindo, então cria toda essa empatia e eu acho que ele é muito legal em sala de aula, né? Na educação à distância, ele faz uma diferença muito grande para o aluno, na educação digital, enfim. A nomenclatura não importa muito, né? Hoje a gente fala ensino remoto, aula virtual, aula online, Uhum. educação digital, enfim. Mas tudo se resume a utilizar as tecnologias em prol do ensino, né? Inserir nos currículos escolares esses recursos que a gente tem. E o vídeo, até a gente estava conversando, eu e o Alcir, que volta e meia a gente pesquisa muito, a gente estuda muito, e é uma mídia que está crescendo, né, no mundo inteiro. As pessoas consomem muito vídeo, seja para estudar, seja para entretenimento. Então, assim, a gente vê que é um recurso que funciona, né? O que a gente procura fazer com os professores é tentar, principalmente para os professores que têm um pouco de receio do vídeo, professores do ensino presencial que têm uma certa resistência, a gente procura passar para os docentes que é possível gravar, né, que existe sim uma preparação, mas que não é assim, algo muito difícil, né, desde que você conheça um pouco das ferramentas, de quais recursos você pode contar, que você tenha um apoio, seja ele pedagógico ou com uma equipe de audiovisual, que é o que você mesmo falou na sua experiência como diretora de cena. É possível a gente trabalhar com o professor e deixar ele mais tranquilo, né? Entender Uhum. onde é que ele pode ir, qual o objetivo do vídeo, deixar tudo mais claro, tudo mais segmentado. Às vezes, quando a gente pensa um pouco naquela época, lá atrás, 15 anos, quando a gente começou, os vídeos eram enormes, eram imensos, cansativos. Hoje a gente já Sim, tem uma metodologia que a gente trabalha com trilhas, a gente deixa os vídeos mais curtos, mais dinâmicos. dinâmicos, Então, né? tudo isso a gente trabalha pensando nessas melhorias. A cada ano a gente vai fazendo adaptações.
né? Sabe, Fernanda, eu vejo, é isso que você está falando, é muito interessante, porque eu vejo que é uma troca, né? Quando os professores se abrem para essa troca e vê que o EAD, a aula remota, seja lá o nome, não é excludente, e sim includente, né? É para incluir, não é para excluir. Porque às vezes o medo é esse, né? Ah, não vai precisar mais de professores, então. Não, muito pelo contrário. A gente precisa cada vez de mais professores capacitados e abertos para aprender. Como a gente, como técnico e tudo mais, tivemos todos Sim, que aprender muito, né? E sempre buscou aprender cada vez mais, não para nunca, a gente estuda sempre, né? E o professor, quando ele se abre também, essa dinâmica acontece de uma maneira mais fluida, mais tranquila, né? São muitas técnicas dentro de uma técnica que ele já conhece, que é o dar aula, né? exatamente. E outra coisa também, Célia, nada substitui o professor, né? O professor ele vai ter um canal diferente, um recurso diferente, mas ele vai ser sempre a pessoa, o ator principal daquele processo de gravação. Então, a gente sempre passava isso no momento da gravação, tranquilizava o professor, professor, nós não estaríamos aqui se não tivesse a sua presença. Você que é a peça principal, a peça-chave para a gente poder fazer esse desenvolvimento, esse curso, essa gravação de aula. Então, a gente sempre deixava o professor extremamente tranquilo em relação a isso. Assim, dava todo o suporte necessário. Hoje eu vejo que falta um pouco disso, assim, sabe? Os professores, eles ficam um pouco perdidos, mas porque também não tem todo esse cuidado, todo esse trabalho para orientação. A gente sempre falou muito, valorizou muito a questão de roteiro. Você que é diretora de cena, você sabe disso. É Uhum, a extremamente diferença, né? importante, faz uma diferença. O professor fica mais seguro, o diretor tem como orientar, né? Sim. Principalmente, começa a se perder um pouco a fala, começa a se estender um pouco, professor, né? Vamos voltar aqui, isso aqui não ficou muito claro. Então, tem todos esses recursos que são importantes no processo de gravação para a equipe audiovisual e também para o professor. Então, a gente Tem trabalha um muito com essa jargão preparação. Tem um jargão no teatro que eu gostava de falar para os professores, né? Que eu falava, olha, vocês são as estrelas da companhia. Né? No teatro a gente fala isso. Quem é a estrela da Sim, companhia? O professor é a estrela da companhia, porque sem ele não há o roteiro e sem ele não há a gravação. Até pode ser um professor fazer o roteiro e o outro gravar, isso até acontece. Mas sem professor não se faz. Não adianta pôr um ator, nada contra atores, adoro os atores, mas cada um no seu lugar, cada um no seu momento, né? Mas eu queria perguntar agora para exatamente. você, como foi essa transição aí de quarentena, pandemia, de repente tudo mudou do dia para a noite, como que foi lá a sua experiência? Pois é. Bom, uma situação imprevista e, portanto, não planejada por ninguém, né? No caso da gente, tivemos alguns facilitadores, digamos assim. A gente tem lá ensino presencial, ensino à distância. Para mim, a vida não foi tão complicada, porque eu já lidava com alunos do ensino à distância. O que a gente teve que fazer foi principalmente uma adaptação para as provas presenciais, que passaram a ser feitas também de casa e tal, mas tudo fluiu muito bem. Para o pessoal do presencial, para os professores e alunos do presencial, o desafio foi maior. E assim, o primeiro esforço da gente foi, institucionalmente falando, foi rapidamente capacitar os professores para lidarem com as possibilidades tecnológicas, né? A gente tinha um facilitador porque tanto na educação à distância como na educação presencial, a gente já tinha ambiente virtual de aprendizagem estabelecido para todos os cursos, turmas, enfim, os professores presencial já utilizavam o ambiente virtual como repositório, pelo menos. Alguns já utilizavam o ambiente virtual com outras ferramentas, fóruns, webconferências e tal. Mas a gente fez uma capacitação rápida, teve um trabalho muito bacana de parceria entre professores do presencial e professores da educação à distância, trocando informações, experiências. A gente produziu muito material para apoiar o pessoal do presencial. Todo o material, todo o conteúdo que estava disponibilizado para os cursos à distância foram disponibilizados também para o professor, mas teve uma característica que tem muito a ver com o que você e a Fernanda estavam falando agora, quer dizer, o principal elemento desse processo foi o professor. Então, a gente deixou na mão do professor tomar a decisão sobre utilizar ou não o material que estava disponibilizado no ambiente virtual, escolher as melhores alternativas de tecnologia, escolher as melhores alternativas de práticas pedagógicas. E a impressão que eu tenho é que a gente foi muito bem sucedido, eu diria assim. É óbvio que tem
Tem o professor já tinha um professor que transitava nas duas frentes, e eu acho que esse vai ser um pouco do futuro, entre modalidades e tal. A gente teve professores do presencial que se adaptaram muito rapidamente, alguns com mais dificuldade, né? Mas, assim, eu acho que o processo foi bem sucedido. A gente fez uma pesquisa agora como preparação para o retorno, que também vai ser híbrido, quer dizer, a gente vai ter uma coisa misturada entre o ensino remoto e presencial, e com muita incerteza, porque depende do ritmo da pandemia e tudo mais. Mas a gente fez uma pesquisa com os professores para entender quais as necessidades deles nesse momento, né? Eles estão voltando de férias, e a resposta foi muito legal, porque assim, a gente viu que na perspectiva tecnológica já não tem mais desafio para eles. Uhum. Então, assim, se sentem à vontade. A gente tá pensando em fazer um repasse de capacitação e tal, a gente viu que não é isso. Então, o nosso foco agora está em trabalhar mais as estratégias pedagógicas com o uso da tecnologia. Quer dizer, a barreira tecnológica está vencida, vamos trabalhar o pedagógico para que eles tenham uma melhor condição de explorar a Entendi. tecnologia em favor do processo. A gente teve que avançar tecnologicamente e forma de ver essa parte tecnológica, a gente avançou acho que uns 5 anos em 3 meses, 4 meses, né? Foi um avanço que ninguém estava esperando, estava se programando mais para frente, e alguns até deixando para depois, né? E que todo mundo teve que agarrar. Claro que alguns tiveram mais facilidades, outros menos, mas eu acho que um pouco também talvez diminua esse medo de olhar para a tecnologia, de gravar, de olhar para a câmera e todas essas coisas que a gente trabalha há tantos anos, né? Porque a tecnologia agora está muito mais fácil, a gente consegue essa comunicação que há anos atrás a gente não conseguia. Quando a gente começou lá, né, Fernanda, 15, 14, 15 anos atrás, a gente gravava em fita, né? Então a Sim. gravação era em fita, a gente disponibilizava fita para os alunos. Marca a idade, Célia. Ai, que chato, né? Pois é, vai fazer o quê, né? A gente tem que falar disso. Mas, e aí a gente tinha grandes equipamentos, câmeras eram grandes, as luzes eram imensas, estúdios imensos, era tudo, né? E hoje um professor consegue se comunicar, né, com o seu celular. Claro que para fazer uma videoaula você precisa de cuidados e tudo mais. Não estou desmerecendo todo o cuidado da técnica, que é muito importante. Mas a coisa aproximou. Isso você acha que ajudou, distanciou? Como que você vê essa transição lá de quando a gente começou em fita para hoje que é tudo online, né? Eu acho que ajudou e tem ajudado cada vez mais. O que a gente tem discutido bastante, assim, estudado, pesquisado, Célia, é que essa facilidade, principalmente de você gravar, que nem pega um celular, faz uma gravação em casa mesmo, alguns professores, qual é a câmera? Eles perguntam muito, qual é o microfone que eu utilizo, a tela, qual é a iluminação e tal. Os professores, eles acabam se virando nesse sentido. O que está faltando, até reforçando o que o Alcir falou, é uma orientação mais pedagógica. Porque a Uhum. gente vê assim, sabe o começo, meio e fim? Você começa a narrativa da aula, você fala o objetivo de aprendizagem, você desenvolve e tal. Isso eu acho que eles ainda A estão se técnica batendo também, né? muito. A técnica, isso. Porque assim, você ligar, que nem jogo de cintura, agora mesmo aconteceu, não estava dando para ouvir lá, tá. Isso você Resolve, acontece. claro. Numa gravação acontece muito, né? Daí a gente sempre orienta o Sim. professor, não tem problema, é normal, segue, a gente não é robô. Mas assim, você ter o domínio daquilo que você vai explicar, você Uhum. segmentar bem as ideias, você transmitir a mensagem para o aluno, isso eu acho que os professores ainda se batem um pouco, né, nessa Certo. organização. E daí falta realmente uma equipe para não deixar você É, se perder. É que às vezes fica a ideia que o videoaula é só uma aula qualquer, de sala de aula gravada, né? Não que a sala de aula, né, seja qualquer, mas é que é diferente o mecanismo. A forma que eu vou me comunicar com 20 alunos dentro de uma sala e a forma que eu vou me comunicar para a câmera, talvez para 1.000 alunos, tem que ser diferente. A narrativa audiovisual às vezes falta para o professor, que tem toda aquela bagagem super importante para poder dar aula, né? Tem todos os conteúdos e tudo mais, mas a narrativa audiovisual parece que não muda Sim, nada, né? Quando a gente vê pronto, mas tem muitos cuidados, muda. né? A voz, a postura, que às vezes na sala de aula até pode passar alguma coisa, mas no vídeo às vezes grita muito, né? Alguns cuidados
que parece que são bobos, né? Que não são tão importantes, mas não são. Você precisa cuidar de todos esses detalhes para você ter uma aula com qualidade, né? E às vezes existe uma resistência, né, Fernanda, com esses cuidados. Existe, e assim, professor, geralmente ele quer fazer muito certinho, ele tem essa questão de, ai, não posso fazer feio, meus alunos vão falar, vai ficar gravado, então existe o medo, né, de você se posicionar de uma forma, se arrepender. Tanto é, Célia, não sei se você lembra, a gente evitava mostrar para o professor a gravação logo após. Sim. A diária que a gente tinha, né? Tudo que a gente tinha Uhum. programado, às vezes o professor falava, deixa eu ver, a gente evitava, porque ele Uhum. assistia, ele dizia, não gostei, não ficou bom, vamos fazer Ele de novo. E queria não dava. fazer de novo, né? É. Exatamente, porque eles têm muito disso, né? De não ficou legal e tal. Então a gente ia trabalhando isso. Não, professor, tá ok, passou o conteúdo, não tem problema nenhum. Então tinha toda essa técnica que a gente utilizava justamente para evitar esse tipo de situação, né? Eu gosto de falar aqui para as pessoas que me acompanham e que seguem aqui o que eu tenho produzido, é que feito é melhor do que perfeito. Não estou dizendo que a Exatamente. gente não tenha como meta a perfeição. A gente sabe que a gente não vai alcançar a perfeição, mas que a gente tem como norte melhorar cada vez mais, né? Eu acho que esse equilíbrio é que precisa ter. Precisa das técnicas, precisam ser cuidados os detalhes, mas a gente precisa fazer, né? Senão a gente não fica com nenhum material. Isso, é isso mesmo. E outra coisa também que eu até gostei, assim, que você falou, tá sendo sofrido ainda, tem muitos professores que ainda estão com toda essa tensão da pandemia, acho que baixou um pouquinho, né? A gente já Ansiedade, né? está, eu vejo pela Letícia, que está com 9 anos, e 15 dias depois a escola já começou com as aulas online, então no início era bem mais complicado, até o professor dando aula você sentia um certo nervosismo, agora já está um pouco mais tranquilo, já se acalmaram, acho que já entenderam um pouco o processo. A Agora gente eu quero sente, perguntar. Ah, desculpe, falhou um pouquinho, mas agora não, não, voltou. isso. O que a gente sente, assim, Célia, é que por mais que tenha acontecido dessa forma, né, chegou a pandemia, né, com um rolo compressor, foi passando por cima de todo mundo, a gente ganhou muito também. Né? As pessoas, querendo ou não, os professores querendo ou não, eles viram que é possível e eles Uhum. já começaram a baixar um pouco essa resistência para Baixar a guarda. tentar entrar ali na gravação e na educação digital. Pode falar, sério. Agora eu queria perguntar para os dois, né? E o aluno nessa história? Porque, claro que a gente está aqui querendo, né, ajudar os professores, ajudar quem quer gravar, e eu tenho conversado com pessoas de várias áreas, né? Com pessoas da música, né? Com pessoas das artes, com pessoas de várias áreas que têm essa visão através de vários ângulos. E os alunos nessa história? Qual é o feedback que vocês estão recebendo dos alunos? Quer começar? Vamos Vai lá. lá, vamos. Os mais diversificados possíveis. Então, assim, a gente tem, e isso tem muito a ver, inclusive, com o perfil do aluno e a área e o curso que ele está fazendo, né? Então, quando a gente trata de alunos, por exemplo, no nosso caso lá, que estão muito relacionados a atividades práticas, que vinham de uma experiência presencial muito aplicada, Uhum. curso de moda, curso de gastronomia, curso da área das engenharias e tal, ele no primeiro momento sentiu um impacto grande, é óbvio, né? Sim. É, tem uma sensação de que está perdendo muito com o remoto, né? E em parte ele tem razão, a gente não pode desconsiderar Uhum. isso, porque, Claro. né, ele vinha fazendo uma atividade de laboratório e tal. Mas por outro lado, assim, mas percebe também que para um conjunto grande de componentes curriculares, a disciplina a coisa funcionou. Disciplinas a coisa funcionou. E a gente tem também experiências bem legais, assim, relatos bem legais de alunos que falaram, está funcionando, está legal, assim, sabe? Tanto na perspectiva de que, olha, não estou seguro para voltar para o campus agora por conta da pandemia e acho que está funcionando, né? Como gente que está falando, olha, funciona muito bem, principalmente na pós-graduação. Eu tive relato agora semana passada, a gente estava discutindo a retomada e tal, coordenadores de curso falando, olha, os alunos têm me reportado que eles gostaram desse jeito, né? Para eles está legal, né? Uhum. Então, as experiências são diversificadas também, acho que ela tem muito a ver com o perfil do aluno, a vivência e o tipo de curso, né? Tipo de curso, né? É, Agora, eu acho que assim, a gente tem que estar no momento que a gente tem que ouvir muito todo mundo, né?
e evitar o máximo possível o empastelamento, quer dizer, dar um tratamento padronizado, porque não é, né? São, tanto na perspectiva do professor como do aluno, a gente tem que entender, dar tempo para que esse processo amadureça, né? E para que a gente continue tendo bons resultados, né? É um aprendizado que começou agora. Claro que o EAD existe há mais tempo, né? Mas começou agora dessa Sim. forma mais ampliada, vamos dizer assim. Ampliou dessa forma muito rápida, mas vai ter que ter um tempo de amadurecer e de ver aonde cada coisa cabe também, sem querer empurrar tudo. Agora é só isso. Não. Quem fizer tem que fazer bem feito, mas precisa amadurecer e nem toda área tem como trabalhar dessa forma, né? Mas, Fê, responde lá, e a sua experiência com os alunos, como que foi? Com os alunos, eu acho que o que ficou mais marcado assim para todo mundo é que as pessoas tinham muita ideia de rótulos, né? De uma educação à distância muito engessada, de que o professor tinha que seguir um protocolo. Então, o que ficou muito legal, assim, que deu para o pessoal sentir, e os alunos, inclusive, deram esse feedback, é que você não precisa fazer um curso ou uma aula exatamente igual, né? O professor Uhum. ele tem essa liberdade, essa possibilidade de criar e a gente espera muito isso. Então, assim, tanto é que quando a gente começou, né, Célia, existiam alguns padrões e que a gente já foi cortando, porque o aluno chegava a reclamar assim, ah, mas as aulas são todas iguais, ah, mas... Então, assim, com o tempo, a gente foi vendo que não é isso, né? O professor, ele não precisa levar o presencial para EAD, pelo contrário, ele pode dar a aula dele, conforme que ele achar que se encaixa melhor, né? Obviamente, ele vai entender um pouco a turma, ele vai ver mais ou menos o que os alunos eles gostam mais, onde ele pode inovar um pouco mais. E eu acho que tudo isso que aconteceu meio que trouxe isso, né? Isso ficou muito claro, assim, olha, a EAD não é uma modalidade engessada. Você pode criar, você pode utilizar vários recursos, você pode dar sua aula livremente, né? Você precisa, obviamente, organizar-se, né? Ter um roteiro, um plano de aula, desenvolver ali seu conteúdo, mas que você não precisa ficar preso a padrões, né? Principalmente em níveis diferentes, né? As pessoas aprendem de formas diferentes, né? Às vezes, Sim. se a gente parar para pensar assim como consumidores, né? Existem vídeos que eu gosto mais, vídeos que eu gosto menos. Alguns cursos, eu tenho feito muito curso, principalmente agora na pandemia, alguns eu gosto, outros mais ou Uhum. menos. Então, a gente tem, e às vezes na mesma instituição, faz um curso, depois você faz outra, gostei mais do anterior. Então, você vê que tem muito disso, né? Uma E no didática presencial é assim, né? Você gosta da no didática de um presencial professor, é às vezes não livre. gosta do outro, né? Então, acho que essa ideia Exatamente. que você traz de criar, eles não só podem, como eles devem criar, né? E acho que Devem quando a gente criar. mais aprendeu no EAD com os professores foi quando eles traziam e a gente conseguia conversar e Sim, explicar, olha, tecnicamente a gente pode ir até aqui, mas o professor traz os conteúdos com a sua criatividade. E a gente, então tá, então a gente vai até ali e faz isso que para você funciona. A gente faz tudo para fazer o melhor, para que o professor se sinta à vontade também e dê aquele conteúdo, né? O isso. Paulo falou, ninguém quer mais algo, não quer mais do mesmo, algo ultrapassado. Exatamente, ninguém É mais isso quer mesmo. ficar como a gente começou. Tudo evolui, né? Você vê, os noticiários evoluíram, tão dinâmicos. Antes era aquela coisa engessada, atrás da bancada. É a mesma coisa, só para fazer um paralelo ali. Então, quando o professor prepara a aula, sabendo o que ele quer passar, eu acho que fica muito mais fácil para a equipe que está ajudando. Porque aí a gente vai atrás do que tem de mais moderno, mais interessante nas técnicas, para ele poder passar aquilo. Eu acho que essa troca não pode acabar. É isso mesmo. Porque Isso. É isso mesmo. né? Muitos professores às vezes falavam, mas isso aqui eu não sei como funciona. Tudo bem, professor, você não precisa saber como funciona a parte técnica, né? Apesar que hoje muitos começaram a entender também, o que é ótimo. Mas você cuida do conteúdo, que o resto a gente vai cuidar para você, né? Esse conforto e essa troca de equipes que acho que rico, né? Sim. E é sempre essa orientação que a gente passa, professora. O senhor Legal. traga o seu conhecimento, né, a tua criatividade, a tua vontade, a parte técnica não se preocupe que a gente dá um jeito. E é essa mensagem mesmo. Fernanda, você fez um mestrado sobre educação à distância, né?
Conta o que que Sim. você fez uma pesquisa, uma grande pesquisa, né? E eu quero que você conte pra gente o que que você encontrou, quais foram o que o que veio para você mais forte assim. Sim, eu fiz na Universidade de Lisboa, estou concluindo, né? Já estou na fase da defesa. E a dissertação eu escolhi justamente a formação de professores para gravação de vídeo. E até que foi bem interessante porque foi antes da pandemia, né? Comecei a desenvolver todo o estudo, toda a pesquisa, e daí chegou a pandemia e só complementou tudo que eu estava fazendo, assim. Quando eu fiz esse estudo, eu entrevistei vários professores, entrevistei também produtores audiovisuais que já tinham gravado, que tinham experiência com professor em estúdio, verifiquei os dois lados, que eu acho que é bem importante a gente avaliar. O professor ele tem uma ideia de como que é o processo, ele explica tudo do ponto de vista dele. O produtor audiovisual, o diretor de cena, ele já traz uma outra visão, né? Então ele já, olha, o professor ele chega, ele tem esse perfil, geralmente ele se comporta dessa forma. Então eu fiz essa comparação entre as duas visões. Muitas informações eram convergentes, algumas não, foi até bem engraçado assim. E na verdade, todo esse estudo ele mostrou que não, assim, os professores querem gravar, eles tem essa vontade de gravar. Porém, eles deixaram bem claro, sem algum tipo de formação, experiência, recursos necessários e tal, não. Então, isso foi praticamente unanimidade, assim, né? Nós gravamos sim, né? Nós temos interesse, porém a gente precisa de uma formação, a gente precisa de uma capacitação, a gente não quer se aventurar em algo que a gente não conhece, né? Falaram muito da questão emocional, que precisa de um Interessante. apoio emocional, né? Porque há um Muito interessante. nervosismo, né? Tem professores que vários têm reações diferentes, né? Falaram muito da questão da infraestrutura, de não conhecer, de não saber como vai se portar, que não querem passar ridículo, né? Se sentem Uhum. envergonhados. Então tem muito isso também. Falaram da necessidade de aprender a fazer um roteiro, né? Não saber o que vai falar, o que eu falo primeiro, o que eu não falo, o que é importante, o que não é importante, o que o aluno vai querer saber. Isso também foram algumas das respostas que eu obtive, mas de modo geral, todo esse trabalho, ele só fortaleceu tudo isso que a gente está vivenciando agora, É verdade. né? Que há uma necessidade de preparar os professores para encarar qualquer tipo de mudança que tenha no currículo, né? Independente se vai agregar com uma tecnologia ou não, mas eles precisam de capacitação, eles precisam de uma orientação, Muito né? E agora, à interessante. vontade, isso à vontade, todos eles disseram que tem. É muito legal, porque eu tenho feito uma pesquisa e estou preparando um material para pessoas que querem gravar, não só professores, mas pessoas que querem gravar. E eu sou diretora de cena, mas sou terapeuta. E uma das coisas que eu coloquei, que eu nunca tinha visto, é esse acolhimento terapêutico à pessoa que quer gravar. Por quê? Na terapia a gente acolhe justamente esse medo do ridículo, a vergonha, né? Eu trabalho com teatro, então o teatro a gente trabalha muito essa questão de não ter medo do ridículo. O que é o ridículo, né? Então vem muito de encontro ao que eu também estudo por outras vias, por outros meios, né? Muito interessante, muito bacana esse teu trabalho, parabéns. Mas eu quero perguntar uma coisa para o Alcir também, sobre na instituição que ele trabalha, como que funciona se existe, ou se vai começar a existir, né? Você falou um pouquinho disso, mas eu queria aprofundar mais. Essa questão de preparar o professor, de isso ser continuado ou não ser continuado, se vai ser só pontual nesse momento. Como que vocês estão pensando essa parte? Legal. A gente sempre teve, assim, desde que a gente começou a trabalhar com educação à distância, sempre teve uma preocupação muito grande com a capacitação dos professores para isso, né? Quando a gente começou, e a gente começou lá por 2012, 2013, né? A gente já tinha uma atuação importante no presencial, no ensino presencial, com muitos professores, a gente já tinha aproximadamente 500 professores, né? E já foi um trabalho intenso de fazer essa transição, né? E a ideia da gente era que, assim, o professor é um professor do centro universitário que ele tivesse fluência, digamos assim, né? Facilidade para transitar nas diferentes modalidades. Então, o esforço de capacitação ele sempre existiu, ele é permanente. Então, todo mundo que chega para trabalhar com a gente passa por uma capacitação.
Para a EAD, especificamente, é uma condição sine qua non, senão ele não vai fazer isso. E para o presencial, a gente sempre ofereceu isso como uma possibilidade, não como uma exigência, né? Então, todo começo de ano, por exemplo, a gente aproveita o retorno dos professores e eles passam por um período de capacitação em diferentes frentes, né? E é o professor que escolhe, né? O que a gente percebia, né, é que o do professor presencial não se interessava muito pelas questões relacionadas à EAD, mas acho que a pandemia virou essa chave, quer dizer, a emergência, né, o inesperado fez com que eles percebessem que isso é necessário, e mais do que necessário, que tem um baita potencial nessa história, né? Então, o que a gente está organizando daqui para frente é não só a continuidade de tudo que já acontecia, com capacitações que são feitas corporativamente para todo mundo, tal, e estão disponíveis o tempo inteiro, mas também um programa permanente de troca de experiência entre os professores, que eu acho que é o mais legal, né? Então, assim, acho que essa troca entre pares, né, assim, um entender o que deu certo para o outro, como é que funcionou, isso ajuda muito. Então, a gente está organizando um programa que ele é mais intenso logo no retorno dos professores, agora em agosto, mas ele permanece durante o semestre e a gente está fazendo a ponte entre aqueles professores que são os mais descolados da EAD, digamos assim, os mais criativos, que entendem melhores as ferramentas e tudo mais, com os pares deles no presencial. E a gente acha que a gente vai criar, na realidade, uma comunidade de aprendizagem ali, permanente, que a gente imagina que dura o semestre inteiro, né? Eu tenho certeza que esse processo foi um acelerador de incorporação de tecnologias educacionais no presencial, né? E a gente está vendo, assim, tudo que a gente está vendo em termos de a quantidade de experiências que foram feitas, algumas muito bem sucedidas, outras não, né? Por instituições de diferentes tipos, portes e tudo mais, está gerando um nível de conhecimento é uma experimentação que vai gerar bons resultados, assim, né? Então tem muita gente testando a educação à distância no remoto, tentando a educação à distância assíncrona, tem gente tentando, assim, tem muita coisa acontecendo e eu acho que com bons frutos. Então eu não tenho muita dúvida, não sei o que vai acontecer no pós-pandemia do ponto de vista do mercado educacional, isso ainda está um pouco confuso, né? Sim. Tem gente, tem muita bola de cristal dando tiro para muito lado. Eu acho que arriscar alguma coisa sobre o novo normal na educação é É muito cedo. difícil, né? É difícil, mas eu tenho certeza que a gente, qualquer que seja esse novo cenário, ou os novos cenários, eles vão ser muito mais ricos no uso de tecnologias educacionais do que eram até agora, inclusive no presencial. Eu acho que para a educação foi um chacoalhão, difícil, sem dúvida, mas eu acho que é necessário para sair de um lugar que estava parado há muito tempo. Né? Eu percebo assim, eu vejo que as federais têm alguma dificuldade, a gente sabe que tem a questão do acesso, que não dá para a gente não falar, da questão do acesso das pessoas, né? De pessoas que têm mais acesso, outras pessoas têm menos acesso, mas acho que isso também vai impulsionar que tenham ações que levem as pessoas a ter acesso, né? Porque a gente vai ter que olhar para algumas coisas que são incômodas, claro, mas eu acho que faz a evolução acontecer. Porque eu não sei se a Fernanda lembra também que no começo se queriam fazer uma superprodução, né, Fernanda? Era uma coisa gigantesca, cinematográfica, que é lindo, mas não dá para ter isso sempre, né? Então, acho que equilibrar essas vivências e esse entendimento, eu acho que só vai chegar num lugar ótimo, né? E de vez em quando a gente brinca e faz um pouquinho mais de produção, porque gostamos de uma produção, né? Mas também tem que equilibrar porque a gente não perca o que é essencial, que é a aula, uma boa aula, que chegue às pessoas, né? E isso apareceu de alguma forma na sua pesquisa? Apareceu. E assim, sério, é até bom que você tocou nesse assunto, porque nem sempre essa produção agrada o aluno. Então, às vezes, acontecia muito da gente fazer pesquisa de satisfação e tinha cursos que a gente achava assim, nossa, né, extraordinários, utilizamos tais recursos, animação, fizemos tudo o que podia. Chegava numa pesquisa, o aluno sempre pontuava, às vezes, aqueles cursos, aquelas aulas mais simplesinhas, que a gente falava, mas como assim, né? A gente investiu tanto e não é o que o aluno quer, né? Assim, por isso que a gente novamente aborda essa questão de que o professor é essencial, né? Às vezes o professor ele está num estúdio simples ou na casa dele, ele grava
e o aluno adora, e às vezes a gente usa vários recursos e coloca um monte de coisa e, na verdade, não tem tanto efeito como a gente gostaria. Apesar de, claro, como a gente trabalha muito com a tecnologia, computação gráfica, a gente adora. Quanto mais, acho que você lembra muito disso em estúdio, Sim. quando falavam, vamos fazer uma externa, vamos fazer tal Uau! coisa. Diretor ama, né, Célia? Sim, Diretor o adora diretor ver o adora. pessoal da produção também. Mas não é esse retorno, nem todo aluno quer isso, Gosta. né? Eles querem Sim. uma boa aula. Uma boa aula não necessariamente precisa de vários tipos de recursos, né? Então, acho que isso ficou muito claro. Na pesquisa também, né? O que os professores, eles deixaram bem claro, eles querem aprender como que faz, né, para dar uma boa aula pensando no virtual. Então, o que a Uhum. gente sempre passava e trabalha preparando o professor é que ele não tem que trazer a sala de aula para a educação online. Ele não Uhum. precisa e nem deve fazer isso, né? São formatos, são modalidades diferentes. Então, ele vai dar uma boa aula, mas pensando que o aluno é um aluno que está ausente, é um aluno que ele precisa muitas vezes antecipar uma pergunta que teria numa Uhum. sala de aula, como ele não vai ter. Então, ele já tem, acho que né, o aluno teria essa dúvida. Então, deixa eu dar mais detalhes daquilo que eu estou explicando, daquilo que eu estou ensinando. Então, assim, mas voltando à questão da pesquisa que você falou, isso ficou muito claro. Tanto é que alguns, mas eu não sei utilizar, sei lá, algum recurso que eu tenho que escrever e aparecer uma luz eletrônica, alguma coisa, inserir isso. Tá? Não, professor, mas né, não há Tá necessidade tudo, disso. tudo bem, né? A gente dá um jeito, a gente precisa só que você tenha essa autonomia, esse engajamento, que você se sinta seguro para administrar sua aula. Então, era basicamente isso. E eu acho que isso está ficando muito claro para todo mundo, né, Célia? Até que você falou, Uhum. aquelas produções eram produções caras, né? Sim. Isso era caras, era um tempo muito grande. A gente tinha um prazo de edição que era uma É coisa, né, gigantesco, é. gigante. Hoje em dia é muito rápido, você precisa colocar uma aula no ar, né? Você tem a turma ali, os alunos precisam do A coisa recurso está e em tal. Então, andamento, né? exatamente, então é tudo muito rápido. As produções, elas precisam ser rápidas, né? Às vezes a gente vê aquele mecanismo de muitos meses desenvolvendo uma disciplina, isso não dá mais. Esse cenário que a gente vive hoje não É tem mais outro como a gente tempo, trabalhar né? dessa forma. E acho que uma Exatamente. coisa que mudou, e aí eu quero ouvir também a opinião dos dois, é que o contato do aluno com o professor também estreitou. Antes o professor nem sabia, não tinha nem e-mail, o aluno não tinha nem e-mail do professor, né? Hoje o aluno manda um WhatsApp, manda, né, conhece o professor, tem o Instagram do professor, tem isso também, né? Como que tá essa parte com os alunos? O que que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que você matou a charada. O contato ele estreitou e ele intensificou, né? Quando a gente começou na educação à distância, começo da década aí, eu lembro que assim eu brincava muito com os coordenadores, professores e tudo mais, que a gente tinha um pouco de uma síndrome de um sentimento de culpa de ausência. Então a gente assim, a gente achava que a gente estava longe, a gente achava e a gente acabava sufocando o aluno porque queria dar muito informe, muita assim, sabe aquela, o cara recebia e-mail o tempo inteiro, o cara recebia, sabe, comunicados, eram muitas atividades, era muita, enfim. Quando a gente começou a ouvir mais o aluno, a gente começou a entender deles que eles estavam um pouco saturados, que assim, falaram, meu, não estou conseguindo, se vocês não me dão tempo para estudar, né? É, a gente começou a dosar mais esse tipo De de contato. excesso, né? Tirar esse excesso e, ao mesmo tempo, entendermos melhor os mecanismos de comunicação com a aluno à distância. Então, assim, hoje a gente tem uma condição de saber o que está acontecendo com uma turma por vários mecanismos, desde os de trabalhar com analytics, que nos permite entender comportamento de turmas, de grupos e tudo mais, até canais que são preferenciais para determinadas atividades e tudo mais. E no presencial, que migrou para o remoto agora e começou essa correria, o relato de muitos professores e de coordenadores de curso é de que houve uma intensificação da relação. Foi o oposto, né? Uhum. Então, é aquilo que muita gente fala, o professor Romero Tori é um dos que fala isso, da história da educação sem distância, é isso mesmo, né? A distância, nesse caso, é muito relativa, né? Assim, tem uma distância transacional aí que a gente permite que exista ou não, a gente pode evitá-la, né? Sim. De diferentes formas. E
Eu acho que a experiência está mostrando isso, que cria uma proximidade, né? Eu não estou dizendo que a educação digital, virtual, enfim, e-learning, essas coisas todas vão substituir plenamente o presencial. Acho que a gente tem um futuro onde tudo isso vai acontecer de alguma forma, né? Uhum. Com muita integração e muita troca, mas com certeza o que vai acontecer no virtual vai se dar com muita intensidade de troca, muita proximidade, enfim, muita presença do ponto de vista das relações que se estabelecem. Sim. Você vai falar também da proximidade ou não? Tá tudo falado. Você que sabe, você que Vou manda. só complementar o que o Alcir falou, que acho que está bem claro, Célia, essa questão da proximidade, e eu acho que essa troca, né? O aluno ele está interagindo também muito com o professor, ele está ajudando muito o professor, seja numa mediação, em tipo de atividade, acho que essa construção ela está sendo conjunta, né? Acho que está rompendo aqueles protocolos, aquilo que eu falei do ensino sem engessado, né? Está se construindo, você vê os ambientes virtuais hoje, diferentes, isso eu acompanho bem, porque eu já mais de 15 anos que eu trabalho com a produção, então a gente vai inovando, né? Os ambientes antigamente eram meros repositórios de conteúdos, né? Você colocava uma Uhum. videoaula, colocava um PDF, uma apostila digital, e tinha um fórum, mas era tudo muito mecânico, né? Se apresente, Uhum. posta aqui atividade e tal. Hoje a gente vê que as trilhas são diferentes, a mediação mudou muito, né? Existem atividades que aproximam mais, que envolvem grupos, né? Não é possível fazer trabalho em grupo no ensino online, né? Na educação de distância. É possível, tanto é que o mestrado que eu fiz, você vê, eu fiz aqui no Brasil, a turma inteira, tinha mais de 35 alunos de todas as partes, né, do mundo. É um mestrado que é de Portugal, mas portugueses, acho que deviam ter 6 ou 8, mais ou menos, o restante é tudo de Uhum. fora. Rio, Sim. França, Itália, de vários lugares, e a gente tinha muito trabalho em grupo e em fusos horários diferentes. Então, é possível fazer, existe, né, essa prática, essa atividade, essa ação. Antigamente, a gente via que não era assim, né? Não, Existia assim, distante. era muito estranho a proximidade com... Às vezes a gente nem sabia se tinha uma pessoa, se era um robozinho. Hoje o pessoal tem muito medo, né, dos É, chatbots, não sei o quê, e na verdade não é assim, né? Então, sim. quem faz um curso à distância, seja uma pós, uma graduação, uma extensão, um curso livre, começa a entender que não, gente, não é dessa forma. Existe sim esse contato, existe essa aproximação, o aluno ele pode interagir, ele faz amizades, então você Sim. vai desmistificando isso, né? Então, só complementando o que o Alcir falou sobre essa parte da mediação e da proximidade, que eu acho que evoluiu e a tendência é que continue mesmo. Nossa, muito bom, gente. Tem quanto conteúdo, eu queria ficar umas 3 horas conversando com vocês, mas está quase no fim, infelizmente. Mas um outro dia a gente vai conversar com certeza. Muito bom, vocês estão de parabéns, assim, o trabalho que vocês desenvolvem, eu acho que ele é super importante e a gente se apaixona por esse mundo, né? Então é muito, muito bom fazer parte disso. Antes de pedir para a gente começar a finalizar, eu quero agradecer a todo mundo que está presente. Algumas pessoas falaram, não pude aqui comentar para não atrapalhar a fala de vocês, mas a Selma Camargo, o Jader, a Suelen, tem um monte de gente, o Vitor, tanta gente linda que trabalha nessa área também e conhece bem como funciona. Trabalha aqui em Curitiba, outros em São Paulo, enfim. Mas antes de acabar, tá, faltam uns 8 minutos para acabar, só para vocês terem uma noção. Eu gostaria de pedir, assim, porque o trabalho que eu estou desenvolvendo, ele é para qualquer pessoa que queira gravar. Mas eu sempre falo, qualquer um pode, mas não é para todo mundo. Precisa se capacitar, precisa estudar. Como os bons professores que a gente conhece, estudam sempre, né? Não param nunca de estudar. Isso é muito importante. Eu gostaria, com a experiência que vocês têm, assim, que vocês dessem uma dica para essa pessoa, para esse professor ou para essa pessoa de outra área que quer gravar, que quer começar nesse universo. Que dica vocês deixariam para essa pessoa? E depois eu quero que vocês deixem os contatos de vocês para quem quiser saber mais. Tá joia. Vamos lá, então, na dobradinha aqui Vamos lá. da conversa. Célia, antes de dar dica, deixa eu até aproveitar.
Eu gostei muito da sua iniciativa, viu? Desse canal no Instagram que você pode gravar. Eu acho que, assim, nesse momento, ele está sendo muito importante para os professores. Até eu estou indicando para várias pessoas, porque você dá muitas dicas. Uma das minhas dicas é justamente procurar pessoas como você, que tem essa experiência e que tem esse canal, que traz um pouco de tudo que você sabe, né? E que está ali compartilhando, dedicando seus momentos. Eu tenho acompanhado as lives que você tem feito, todo o trabalho, então você está de parabéns. Então, novamente, eu acho que uma das minhas dicas é esse trabalho que você faz, né? Que, como eu falei, já tenho divulgado bastante. Dicas simples, mas eu acho que são funcionais, acho que são extremamente importantes. O professor que tem um pouco de experiência ou aquele que não tem nenhuma experiência, eu acho que para começar precisa ler um pouco, assistir bastante vídeo, ver o que já tem, né? Acho que nada é pronto, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai aprendendo com as pessoas, a gente vai procurando profissionais que sabem. Acho que todo conselho é válido, acho que toda informação que você busca, ela vai trazer algo positivo para você. Então, quando chega um professor, o que você me sugere? Tem várias dicas de materiais, depois posso passar para você colocar no seu canal também, mas eu acho que primordial é você consumir o vídeo, né? A gente não vende aquilo que a gente não compra. Então, assim, acho que uma dica importante veja, existem vários tipos de vídeos, vários tipos de aula, e veja aquilo que você mais se identifica, que você mais gosta, né? E daí, a partir daí, você já começa a praticar, né? Ler bastante, entender mais ou menos como que você funciona, né? Pensando no vídeo, eu tenho um jeito particular, o Cir tem outro, a Célia tem outro, então assim, não adianta você querer fazer alguma coisa que está longe daquilo, da tua essência, do teu perfil, né? Então assim, bom, eu jamais vou começar um vídeo fazendo muitas gracinhas e tal, porque eu sou uma pessoa mais reservada. Então, assim, eu não vou me aventurar a fazer algo que está indo, né, totalmente fora daquilo que eu sou. Então, acho que a primeira parte assista bastante vídeo, leia bastante e você vai enxergando, você vai se encontrando ali naquilo que você mais se identifica. Acho que esse é um ponto bem importante. Treinar bastante. Acho que a gente treina. A gente vai fazer uma apresentação, a gente vai fazer uma palestra, Sim, qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que treinar. Então, sim. assim, o treinar é bom porque a gente perde um pouquinho do time, né? Então, às vezes a gente não consegue ser um pouco objetivo e tal, então a gente tem que treinar, porque o vídeo, ele é diferente, né, da aula que acabou, o professor acabou, continua na próxima. O vídeo não. Então, a gente Tem tem que que se fechar nele mesmo, né? exatamente. Então, acho que são algumas dicas. Mas Muito deixa eu ver legal. agora para o Alcir. Então, bora lá. As minhas dicas são muito menos técnicas, é óbvio, porque não é minha praia, né? Mas assim, o que eu acho que o principal ponto para mim, acho que para mim são dois dos principais pontos, né? O primeiro deles, assim, entender que é um mundo diferente, né? Não dá para transpor simplesmente aquilo que você fazia no presencial para um vídeo, seja uma videoaula que vai ser gravada e reproduzida depois, ou uma videoaula síncrona. Segundo ponto por outro lado, né, assim, se não é a mesma coisa, se é um outro mundo, por outro lado, continua sendo uma relação de professor e aluno. Também não é um monstro, né? Uhum. O cara não deixa de ter o conhecimento dele, o cara não deixa, a professora ou a professora, ele não deixa de ter toda a experiência dele no relacionamento com o aluno, mas ele precisa entender que é um mecanismo diferente, né? E eu acho que um terceiro, assim, se preocupar menos com a tecnologia. É óbvio que tem que ter um domínio da tecnologia, mas normalmente não é o professor que vai ter que manusear, né, que tocar o processo tecnológico, né? Vai ter alguém para apoiá-lo minimamente. Mas vamos supor que mesmo que seja uma coisa bem câmera na mão, enfim, feito com celular, e ele está tocando isso de casa. Para mim, o principal da história não é a tecnologia, é a mensagem. Assim, se você tem clareza do que você vai fazer, qual que é o teu objetivo, qual é a mensagem que você quer passar para o aluno, né? E se você tem uma estratégia claramente definida, a coisa vai rolar, né? Para isso é o que a Fernanda falou, assim, você tem que se planejar, né? Você tem que estudar um pouco, você tem que testar um pouco o que você está fazendo, né? Testar e se ver fazendo isso, porque isso é muito importante, né? Mas assim, eu diria que
a grande maioria das pessoas consegue dar conta do recado e consegue, assim, é o que eu vislumbro no curtíssimo prazo, assim, a gente tendo professores que transitam por diferentes modalidades, sem grandes sustos, e podendo aportar para tanto experiência do presencial para a educação à distância, como experiência de educação à distância para o presencial, com ganhos para todos os formatos, né? Porque no final das Muito bom. contas é ensino e aprendizagem, né? Muito bom. Gente, nós temos um minutinho só. Quero mais uma vez agradecer a presença ilustre de pessoas com tanto conhecimento, né, gostam do que fazem, então é muito bom falar com gente boa assim. Lia também, obrigado. Adriana, nossa, a Adriana também maravilhosa. Muito legal, gente, muito bom. Eu queria fazer um agradecimento aqui, se vocês me deem licença. Eu ganhei essa caneca aqui, ó, você pode gravar, com logo e tudo, da Márcia, foi um presente, eu adorei, minha fiel escudeira. Gente, boa noite, um ótimo trabalho para vocês e até muito breve para a gente trocar mais figurinha. Obrigada a todos que participaram, uma boa noite. Obrigada, Célia. Boa noite. Obrigado, Célia. Boa noite a todos. Foi um prazer.